Então, boa noite a todos. Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite, né, da busca dos seus estudos. Hoje nosso tema vai ser fé, é um tema muitíssimo importante para o nosso viver, né? Então, a gente vai falar, como eu já disse, de fé. Eu peguei essa frase, que tem muito, né, no nosso, nos livros que acompanhamos, está lá, fé que redime, renúncia que eleva, né? Eu peguei essa frase para a gente tentar trabalhar dentro da fé que a gente tem no Evangelho. Então, se a gente for pensar em fé que redime, a gente vai lembrar daquele ladrão que estava ao lado de Jesus, né? E disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Redimir, né? Então, ele se redimiu ali diante. A gente sabe que quem era preso na cruz era ladrão naquela época. Um estava gozando, vamos dizer assim, de Jesus, ele fala: cadê seu pai? Cadê seu pai? Enquanto o outro pensou e confiou naquele homem que estava ao seu lado, né? Dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E isso é uma fé, isso é se redimir, né? E renúncia, por que que a renúncia eleva? Nós vimos naquela história que eu contei de Maria, que foi Humberto de Campos que nos trouxe, né? Maria acompanhando Jesus, meu Deus, como ela confiava que Deus não abandonaria o seu filho. E na hora que o olhar deles se cruzam, ela relata que ela entendeu que ter fé é acreditar na vontade de Deus. Essa renúncia elevou tanto a Jesus quanto a ela, né? Cessou aquele sofrimento. Renúncia, quando, que eleva, é quando a gente acredita, ela diz: Senhor, eis aqui sua serva, cumpre-se em mim segundo a sua vontade. Então, eu aceito pelo que eu estou passando, e essa aceitação, porque é aprendizado, e isso me eleva. Então, o ladrão ali se redimiu, né? Ele estava preso, condenado por alguns crimes, porque quem era preso, exceto Jesus ali, era ladrão, né? E ele vai, se redime, e Jesus diz que ele estará no céu com ele, naquele mesmo dia, no paraíso. E a renúncia da nossa mãezinha aí, que tanto acreditava. Então, quando eu renuncio, aceito os meus problemas e sei que Deus está comigo, é fé que me eleva. Eu coloquei aqui foto de Paulo, Simão Pedro, Maria Madalena, Francisco de Assis, e aqui mais pertinho da gente, Chico, para a gente entender o que era aquela fé inabalável desses irmãos, né? Eles têm um currículo aí que mostra para a gente o que é uma fé inabalável, da onde eles extraíam toda esta força, né? Como construir em nós esta fortaleza que esses irmãos nos apresentam. Então, falando de currículo, se a gente pegar a segunda epístola, a segunda carta de Paulo, que foi aos Coríntios, a gente vai ter lá um currículo, uma parte do currículo aí da vida do nosso irmão Paulo, né? Então, começamos lá no, no 24. Ele diz assim: Eu já recebi do judeu 5 vezes 40 açoites, menos um. Por 3 vezes já fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia à deriva no mar profundo. Muitas vezes em viagens, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, muitas vezes em vigília, com fome e em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas de fora, a cada dia me vem a preocupação de todas as igrejas. Imagina, né? Ele responsável aí por essas igrejas. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça. Quem não sofre um tropeço na fé? Que eu não me inflame. Então, essa é uma parte da carta que cabe perfeitamente aí no que foi o currículo da vida desse nosso irmão, né?
Como é possível, diante de tudo isso aí que ele passou, não desistir? Como é possível construir essa fé inabalável? Como conseguir essa perseverança, né, que os nossos irmãos tiveram? Eles são exemplos, são inspiração para nós, né? Nos abrem novos horizontes, quer dizer, novas formas de pensarmos na construção da nossa fé, no reforço da nossa fé. E para a historinha de hoje, que eu falo muito de Paulo, né, mas também não dá para fugir, é tanto aprendizado, eu trouxe uma historinha de Jesus que chama A Mulher do Fluxo de Sangue. Lembram? Se não lembram, está em Marcos, assim como em outros apóstolos, está lá em Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 24, e está lá. E foi com ele, né, e foi até Jesus, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Gastou tudo, fez de tudo e não melhorava, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Lembrando que naquela época, né, tocar num profeta tiraria o poder dele, né? E ela, a mulher que sangrava, não podia tocar ninguém. Até a família se afastava dela. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar suas vestes, sarareis. Né? Então, ela ouviu falar de Jesus, como uma mulher impura, ela não podia tocar na pessoa, então ela pensou só uma tocadinha na veste. O que ela tinha aí, né? Muita fé e confiança. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E continua no 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: então, quando ela tocou nele, ele sentiu que uma vibração boa curou alguém, né? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês a multidão que te aperta e ainda dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera aquilo, né? Então, a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, olha isso, gente, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo toda a verdade. 12 anos excluída, né, cancelada da multidão, né, dos parentes e todo mundo, conta tudo a Jesus e Jesus ali olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É muito bonita a passagem. Por quê? O que a irmã tinha ali? Pensamento positivo, muita vontade, muita confiança. Pensamento positivo, vontade de atravessar aquele momento e confiança em Jesus, em Deus, é o que nos mostra o que é a fé. Fé não é acreditar, nós já fizemos uma palestra dessa, se vocês lembram, do Haroldo, né? Fé é confiar. E aí, lembrando da irmã aí, do fluxo de sangue, no livro Pão Nosso, tem um texto no capítulo 51 que fala assim: socorre a ti mesmo. E aí a gente vai olhar como o pensamento, como nossa vontade, como a nossa confiança fortalece a fé no nosso corpo, como essa irmã aí socorreu ela mesma. Começa com uma frase que está em Mateus: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, ou seja, estudando o evangelho, pensamento positivo, vontade, confiança, a gente tem fé e tudo melhor. Eu peguei só uma frase, tá assim, ó. Ele, é engraçado que ele fala assim, ele vai falando do fígado, pensamento positivo, né? Do coração, ele cita todos os órgãos. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Consagra-te a própria cura, mas não esquece de pedir pelos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Quando eu digo, né, que como ela queria ser curada daquela menstruação, do problema no útero dela, o órgão dela era vivo e era educável. Bastava dizer, né, com pensamento positivo, né,
eu vou me curar, eu vou passar por isso, que a fé vem. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção de remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Esse texto cai de encontro certinho com essa mulher do fluxo de sangue, né? Ela socorreu a ela mesma, ela estava apartada da sociedade há 12 anos, não tinha mais ajuda de ninguém. O que ela colocou? Ouviu falar de Jesus, pensamento positivo, se fechou no quarto, confiou e foi atrás. O que aconteceu? Curou. Ela gastou todo o dinheiro dela, então a intervenção dos remédios humanos não passou para nada enquanto ela não teve pensamento positivo, vontade de mudar e confiança em Jesus. Então eu peguei esse socorre-te a ti mesmo para lembrar para a gente, né, que nos momentos de desespero das nossas doenças, nós temos sim o socorre-te a ti mesmo quando estamos pregando o evangelho de Deus para curar os nossos desafios. E nós já fizemos uma palestra do Olhar Espírita sobre a fé que dizia isso, confia sempre. Então, olha só, gente, Jesus estava a caminho de Cafarnaum, ia curar um menino. A multidão ali toda cotovelando. Todos queriam a ajuda de Jesus, mas poucos conseguiam. Todos tinham desejos, mas só alguns realizariam. Por quê? Exatamente porque a gente usou isso, pensamento positivo, confiança, fé, como Chico e Emmanuel disseram ali, né, que nós devemos, o socorro a nós mesmos está nos estudos do Evangelho. Essa mulher buscava 12 anos a cura insistentemente, né? Na cultura dela, cultura judaica, a mulher ela é impura quando menstrua. Ela tem que se afastar quando menstrua. Imagina a mulher ficou menstruada por 12 anos, né? Então ela não pode ter contato com ninguém quando menstruada, né? Esta mulher estava isolada há 12 anos. A família havia desistido dela, depois dela gastar todos os recursos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu ali a última alternativa. Essa mulher, nos dias de hoje, como o jovem fala, ela foi cancelada, né? Cancelada da humanidade. Então, era o ponto final dela ali, para ela era a última alternativa a Jesus. E foi a sua primeira mudança. Então, eu quis lembrar também que hoje, nos dias atuais, ainda diante de muitas doenças, as pessoas se afastam dos familiares, desistem, fica sempre um ali responsável para cuidar de uma depressão, de um Alzheimer. E o que a gente muito escuta dos outros são esses conselhos simplistas. Ah, está em depressão porque não vai caminhar. Se fosse lavar um tanque de roupa suja, não tinha depressão, que é uma frescura. As pessoas desistem, assim como desistiam lá atrás. Hoje a gente ainda tem que pensar um pouco nisso. E o Evangelho, o nosso plantio, a nossa colheita, sempre nos mostra para tomar muito cuidado quando desistimos de um familiar doente, né? De um amigo querido doente, porque um dia poderão desistir de nós, né? Eu só quis pôr essa chamada para a gente não ver que era só na época da mulher que se ficava doente e se afastava, não, né? Nós temos isso na nossa sociedade. Então, relembrando a história da mulher, quando nós buscamos, nós encontramos. E Haroldo, numa palestra que eu já fiz para vocês, ele disse que fé não é só acreditar, né? Fé é confiança. Então, hoje em dia, coloquei aqui outra reflexão, nós temos muitas distrações, principalmente no celular. Achamos sempre, quando a gente vai pedir, que Deus tem coisas mais importantes do que nos atender. Isso é preferir ficar na multidão e na reclamação do que buscar Jesus insistentemente. Como disse o texto lá, do Socorre-te a ti mesmo, a confiança vem no estudo do Evangelho, no conhecimento, né, dos ensinamentos de Jesus. Essa ausência de confiança, achar que Deus atende a todos, que está, mas que não está me vendo, isso é uma ausência de fé. Nós temos olhos para o celular, mas não olhamos atentamente para as inspirações que vêm do alto, sabe? Muitas vezes a gente pede e fala, Deus não me atende, mas a mensagem pode vir ali numa placa de caminhão, num texto de um livro que você foi inspirado a ler, uma sugestão quando estamos conversando com alguém, porque quando buscamos, a mensagem aparece na hora certa. Tudo, às vezes, aqui tão perto, mas a ausência dessa confiança fecha os nossos olhos. Distraído com novos recursos do mundo moderno. Eu coloquei o celular
meu celular é um. E cito mais para frente que a gente não dedica o mesmo tempo à oração e a Jesus que a gente dedica a uma série que a gente assiste na Netflix. Jesus está sempre atento a nós. Mesmo ela só tendo tocado, ele pergunta: quem tocou as minhas vestes? Né? E olha ao redor para ver quem tinha puxado a sua virtude, puxado a sua energia, porque uma virtude se desprendeu dele para atender. Jesus, vejam bem, estava indo curar uma criança e parou para a mulher do fluxo. Então, nós estamos nessa multidão e não estamos confiando de maneira correta, não estamos fazendo a nossa relação com o Cristo de maneira correta, porque ele estava indo resolver uma coisa e parou para atender aquela irmã. Achamos que Jesus tem outras coisas, né? Que não está preocupado conosco, por isso que não vem a nossa fé, o nosso pedido, mas não é. Isso é distração e ausência de fé. A gente prefere ficar na multidão reclamando. Quando você acha que o seu problema é menor, você não vê Deus em todos os lugares. Então, quando eu digo, Jesus não me atende, porque ele tem tantas outras coisas para fazer, você começa a ocupar um lugar na multidão também. Deus observa tudo e todos os nossos problemas são importantes para ele. Deixe de acreditar que muitas vezes a sua dor é menor que a do outro, né? Ou tem gente que é o excesso, acha que a dor dele é muito maior do que o outro. Tanto o excesso maior quanto o menor cai na multidão, né? Sua dor vai ser sempre importante. Deus escuta tudo, Deus atende a todos a todo momento. Basta confiar e buscar essa confiança. Nós, aqui no planeta, se estivermos com um filho, por exemplo, sendo operado numa situação emergencial e o outro filho cair, nós não vamos falar, não, vou ficar aqui porque meu filho operado precisa mais de mim. Nós vamos cuidar do filho operado e do filho ralado, não é verdade? Se nós somos assim, imagine Deus, né? Então, a gente tem que, persiste em bater, que aí a porta vai abrir para nós. Isso é uma grande verdade, né? Jesus sente e procura a mulher na multidão. Ela estava buscando seu apoio. Isso é trabalho, né? Isso é trabalho. Crença. Tocar em Jesus a deixaria impura. Ela perderia suas forças, mas ela tocou apenas nas pontas das suas vestes. Então, existia uma crença que tocar Jesus deixaria Jesus impuro e que ele perderia as forças dele. Isso era uma crença, né? Aí fala assim, a mulher, tremendo e temendo, ela estava temendo de deixar Jesus impuro, né? Se aproxima de Jesus e é inspirada, né, pelo plano maior a tocar apenas as vestes dele. Então, veja, ela não deixou de procurar, de buscar, de confiar, insistindo. Por que nós desistimos com facilidade? Eu posso pedir hoje, não vem, amanhã não vem, aí eu já, né? Ela contou a Jesus o seu abandono, o seu cancelamento, as suas dores. Todos ali tiveram que escutar aquilo, né? É uma lição de Jesus na multidão. Eles que a tinham abandonado, humilhado, foram eles, tiveram que escutar ela falando com Jesus e Jesus a curando. Quando eu busco Jesus, eu tenho um foco, como disse o Socorre de Ati lá, busco a atenção que Jesus quer, porque até que no Evangelho está dizendo quais são as formas de orar, como eu devo acreditar, ou divido Jesus com o celular e com os prazeres da vida. Qual é o foco que eu estou dando ao sagrado na minha vida? Ela abandonou tudo que tinha ali para ir atrás assim que ela descobriu que Jesus estava por perto, né? E foi atrás. Hoje, nós pedimos também, mas o foco, o mundo moderno tem tantos focos. Eu estou citando o celular aí porque isso é uma coisa, né, que a gente sabe que está presente, né? Eu coloquei aqui também. Assisto uma série na Netflix e não dedico tempo na minha oração com Deus, né? Em uma prece ao me deitar, por exemplo. Uma prece para os irmãos que estão em guerra. Se me questionam, digo ter fé que a guerra vai terminar. Então, assim, a gente sempre tem uma respostinha pronta, né? Outra pergunta: quanto tempo eu levo no Evangelho no lar? É o mesmo tempo que eu dedico ao celular e às redes sociais? Né? Então, a minha oração das 22 horas, né, eu quis dizer aqui, a gente coloca uma prece voltada para esses irmãos que estão em guerra, ou quando me questionam, eu digo, não, a gente tem fé que a guerra vai terminar, mas essa é a nossa fé, é aquela fé da boca,
para fora, como o Jorge fez uma palestra tão bem, né? Não é aquele pensamento confiante, emanando vibrações de amor aos nossos irmãos, né? Então, quanto tempo, eu deixei o relógio aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Quanto tempo eu dedico? A mulher dedicou o tempo dela, seguiu Jesus pelas ruas, não é verdade? Nós temos desistido com muita facilidade, e isso é falta de fé, tá? Quando procuro Jesus e bato insistentemente à sua porta, pedindo vibrações para os meus irmãos em guerras, doentes, crianças, quanto tempo eu tenho dedicado a isso? É isso que eu quis dizer aqui, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio para fazer uma prece com a mesma dedicação que ficamos no celular, muitas vezes por hora. Então, pensamento positivo, força de vontade, confiança é o que vai gerar a fé. Mas a gente tem feito algumas outras escolhas, né? A moça bateu ali na porta insistentemente até ela ser aberta. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Foi cancelada socialmente, mas ela continuou buscando, pedindo, insistindo, e ao ouvir filha, toda a dignidade voltou para aquela mulher, porque ela confiou e conseguiu, não é verdade? E quando nós buscamos o Cristo? Só nos nossos momentos de dor, né? Não é pelo amor, é pela dor? Ou nós temos feito essa constância, né? O evangelho, o estudo aqui. É legal ter tempo para o celular, mas legal ter tempo também, né, com pensamentos positivos, para aplicar os ensinamentos de Jesus. Precisamos buscar o Cristo para fortalecer a nossa fé diariamente. Quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Porque ele ia negá-lo 3 vezes. Se Jesus tivesse contado para ele, olha, Pedro, tu me amas? Eu perguntei, porque você vai me negar 3 vezes, você lá, né? Porque vai ser assim. Se Jesus tivesse contado, olha, assim, seria mais fácil para o Pedro. Ele já saberia, ele se prepararia para não negar daquela mesma forma. Mas Jesus queria despertar em Pedro a confiança, não a confiança em Jesus, a confiança nele mesmo, de seguir Jesus. Conheces esse homem? Que seria a confiança dele mesmo, né? Era um tempo difícil, que as pessoas eram presas, mas confiar, acreditar, ter coragem, um pensamento positivo. Não importa o que fizemos. Pare de acreditar que você não merece o olhar de Jesus, né? Esses pensamentos nos colocam na multidão e nesse medo de tocar em Jesus. Todo o medo que Pedro teve naquela circunstância. Falar, mas se Jesus tivesse contado, ele estaria fortalecido. Não. Estava ali uma lição para despertar em Pedro a confiança, né? Correr mais riscos, né? Nós precisamos correr mais riscos se a gente quer mudança. Olha o exemplo dos personagens lá na frente, né? Então, como diz os jovens aí, eu já falei de cancelamento, né? Dá seus pulos, como a moça fez, faça o movimento, chame a atenção do alto, né? Bater até abrir, peça até conseguir. Isso tudo é confiança, é estudo do Evangelho. Nós espíritas já sabemos que a fé em Deus não vai nos arredar das provas inevitáveis, mas que essa fé vai nos dar força para investir e suportar tudo que vem. A moça suportou lá 12 anos até encontrar Jesus, né? Porque aquele dia falaram para ela que o Messias estaria ali e que ele curava. Então, nós já descobrimos o Evangelho, já descobrimos Jesus, mas estamos cedendo muito tempo ao celular e não ao Evangelho. Foi essa a lição que eu quis trazer. Então, procure e busque os seus desejos. A mulher do fluxo foi vista na multidão porque não desistiu, confiava em Jesus. Esta mulher somos nós, que muitas das vezes nos deixamos levar por aquela situação sem buscar o evangelho, o pensamento positivo e tudo que Jesus nos ensinou. Mais do que a cura do corpo, nós precisamos ser vistos. Não achar que o meu problema é tão menor do que o do outro, por isso que eu não fortaleço a minha fé. Precisamos tocar em Jesus para nos sentirmos fortalecidos, ou seja, buscar o seu evangelho. Somos irmãos, devemos enxergar uns aos outros. Foi essa lição que Jesus deixou ali ao atendê-la. Para que cancelar? Né? Olha que lição maravilhosa. Ela queria, mais que cessar o sangue, queria voltar a ser acolhida e não excluída. Então, quando ela escuta a filha, voltou toda a dignidade dela.
Jesus, ao parar e dar atenção a ela, nos ensina que está sempre atentos a cada um de nós, mas que precisamos confiar. É o que ele chama de fé, né? Fé. Então, a pesquisa já mostram que a cura, pelo toque, pelo carinho, sem julgamentos e com amor, que já mostram cura, né? Desse nosso carinho, desse nosso amor. Esse filhinho não pula no pai se ele não confiar, né? Nos colos do pai aí, se ele não tiver confiança. Nunca perca a fé, porque Deus está sempre ali perto da gente. E uma palestra que nós temos da fé, nós somos no capítulo 19, né? Do Evangelho, onde tinha a história do menino lunático, que o pai levou o filho, né? Que se batia para ser curado, e os discípulos de Jesus não conseguiram curar, então ele voltou a Jesus. E Jesus curou. Aí os discípulos, está lá no Evangelho, viu? Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós expulsar o demônio que estava no menino? E Jesus falou: por causa da vossa incredulidade. Então a gente até acredita em Deus, em Jesus, mas nós não temos esse pensamento no bem, essa confiança fortalecida, porque como disse Emmanuel e Chico, você só fortalece isso se você estiver no Evangelho de Jesus. Pois, em verdade, Jesus disse, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha, transporta-te dali para aí, e ela se transportaria, e nada seria impossível. Quer dizer, a gente sabe que o fé do grão de mostarda, que a mostarda é uma sementinha, né, essa aí que está nos dedos, mas que vira a maior hortaliça, né, chegando a ter 5 metros. É isso que Jesus quis dizer. Então, a fé, essas montanhas aí no sentido moral, como Jesus diz, são as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, nossas resistências, a falta de confiança que gera o desânimo. Ai, sou tão pequeno que Jesus não me atenderá. Isso é uma falta de confiança. Má vontade, egoísmo, vaidade, preconceito, essas são as nossas montanhas, né? Então, como transpor estes sentimentos, né? E caminhar com Jesus se carregamos essas montanhas dentro do nosso coração? Então, o Evangelho vem para isso. Quando Emmanuel e Chico diz lá, né? Pelo Evangelho aumentaremos a nossa fé, é porque com o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente vai adquirindo confiança. E essa confiança nos faz remover todas essas más inclinações que nós temos aí, né? É preciso essa relação, essa comunhão de confiança entre nós, Deus e Jesus. Aquela conversa no silêncio do seu quarto, né? Que era muito mal entendida antigamente, tendo que dar dinheiro para a igreja, fazer sacrifícios, ficar no templo, como ficou o fariseu, falando, eu ajudo, eu pago, eu faço. Isso, né, são as nossas más inclinações. Então, a fé, ela vai mover montanhas. Então, a fé vai tirar. Jesus quis dizer, se você tivesse fé, você falaria para essa montanha, saia daí e vá para lá. Se você tiver fé, o seu egoísmo sairá, a sua má vontade sairá, a sua cura chegará, como chegou para a mulher, né? Então, quais âncoras e recursos nós devemos buscar para passar a ter confiança e serenidade nesses momentos mais aflitivos aí? E lá no Consolador tem, na pergunta 354, como definir o que é fé? E olha que interessante. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Guardar no coração, confiar. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio. Ah, eu creio em Deus. Mas afirmar, eu sei que Deus está comigo e vai me ajudar. Com todos os valores da razão tocada pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Aquilo que o outro texto já nos falou, não é? Basta ter fé, confiar, traduzindo a certeza na assistência de Deus, certeza,
ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica, no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. A partir do momento, como Maria fez, né? Não é mais o mundo que me rege, e sim Deus e Jesus, a nossa fé ela é fortalecida de todas as formas. Tenha fé em Deus e tenha fé na vida, porque a vida foi feita para ser feliz, para passarmos por ela de forma maravilhosa, fortalecidos na fé. Sem fé, sem confiar, as coisas ficam um pouco mais difíceis. No livro Pensamento e Vida, capítulo 6, tem o texto fé. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga lá. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Por isso que ele fala lá que a gente tem que estar estudando dentro do Evangelho, né? Palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza. Então, veja, uma árvore, ela decepada, volta a brotar, né? Isso é uma fé. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé. Quando a gente acredita, a árvore ali, tomando a luz de Deus, tomando a chuva, não tem por que brotar, né? Confia o campo, o vigor da primavera e cobre-se de folhas, de flores, né? Outono, inverno, primavera e depois de novo outono, verão, inverno, as 4 estações, assim vai ser na nossa vida também. Horas vai estar ali num galho seco, mas horas nós vamos estar muito floridos. E passaremos com esse galho seco mais fortalecidos se tivermos o pensamento no bem. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Eu não vejo o funcionamento dos meus órgãos, mas comendo, eles todos estarão muito bem. Isso é fé. É fé. Tem fé humana, tem fé divina. O Jorge até vai falar da fé divina e da fé religiosa. É fé. Acreditar que eu vou ter o prato de comida, acreditar que a árvore vai brotar, né? Acreditar, isso é fé. É quando eu confio. Todo o êxito da experiência social, todo o êxito da nossa vida resulta da fé, de como a gente confia no Criador. Nossa vida ela é conduzida pelo amor. Estamos fadados ao amor, somos filhos de Deus. A fé é a mãe da esperança. Então, se eu acredito, né, se eu confio, eu tenho fé. A fé é a presença de Deus em nossas vidas. Redime, né? Quando o ladrão se redimiu, ele resgata, liberta, corrige os caminhos, devolve a confiança e a esperança que aquele ladrão não tinha mais. O Espírito Cipriano, nos livros do André Luiz, ela tem uma frase interessante. O martírio ou sofrimento é da origem divina, porque tentando resolvê-lo, o indivíduo se eleva ou cai no abismo. Então, quando eu tenho um martírio e um sofrimento, isso tudo é de origem divina, é para o meu crescimento, né? Pode se elevar ou, pela revolta, ser conduzido a abismos. Por isso que a gente estuda, né? Confiar, ter fé, acreditar que aquilo vai passar e não cair numa depressão, né? Que são os abismos da vida aí. Então, quando a gente falou lá na frente de renúncia, né? Falamos de redimir, citamos o ladrão e da renúncia da nossa irmã. Se escolher a elevação, entenda que devemos renunciar à revolta, à rebeldia. Nossa Mãe Santíssima, Paulo de Tarso, são exemplos que eles não se revoltaram, né? Escolher a elevação é renunciar ao caminho mais fácil. A gente acha que entrar numa depressão é o caminho difícil, né? É difícil para a gente, né? Então, renunciar esse caminho, né, que nos leva à reclamação, a ficar no meio da multidão, e encontrar um caminho mais fácil, que é o caminho da renúncia em função do nosso Pai maior. Renunciar aos planos e meios materiais e buscar mais os planos eternos, né? Renunciar a essas conquistas imediatas, deixar a previdência divina atuar nas nossas vidas, quando nos relacionamos com o Pai, abrir mão de velhos caprichos, velhas posturas e dar espaço à vontade de Deus, ou seja, pensar um pouco também
na parte espiritual, né? Isso é a confiança em Deus. Lembrei de Jesus, né, daquela passagem da pesca milagrosa, né, e a comissão de discípulos. Jesus volta um dia depois em espírito, né? Então, João, aqui no capítulo 21, ele vai relatar. Esse é um capítulo que relata a história de uma pesca milagrosa que ocorreu depois que Jesus voltou. Ele aparece aos discípulos que estavam pescando no mar, não existia peixe, e lhe dá a instrução para jogar a rede do outro lado do barco e confiar. Eles obedecem a fé e pescam uma grande quantidade de peixes. Jesus os convida para o café da manhã e ensina a eles sobre a importância de seguir as instruções de Jesus, novamente buscar o evangelho, porque só o medicamento não ajuda, e confiar em sua orientação, né? Que seja feita a vontade de Deus, isso é confiança em todas as orientações que Jesus nos diz. E aí, no capítulo também 23 do Caminho, Verdade e Vida, está lá o tema viver pela fé. E Paulo diz, mas o justo viverá pela fé. O que é o justo, hein? Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente essa assertiva, essa frase. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias e os cultos nas igrejas, frequentar os templos, harmonizar-se com os padres, respeitar toda a simbologia da igreja, indicariam a presença de que isso era um homem justo. Mas nem sempre vemos o bom padre, né, o bom ritualista, aliado a ser um homem bom, né? A gente tem visto isso. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus. Em todas as circunstâncias da existência, eu sou uma criatura de Deus. Paulo, então, queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Quer dizer, de novo, o primeiro texto, viver fiel ao evangelho que Jesus nos trouxe, né? Então, aí ele fala, tem uma outra parte que ele fala assim, os dias são ridentes e tranquilos, são felizes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. Quer dizer, está tudo muito bem, não vamos desdenhar a oração, a prece, mas se os dias são escuros e tristes, confiamos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Nós temos que passar por um movimento grave. Deus, né, vai liberar essa tempestade para o nosso aprendizado. Veio o abandono do mundo, como no caso da moça, o Pai jamais abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão, chegou uma morte aí na sua casa, eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé. Lembra da mãezinha Maria, ali perto de Jesus, seu filho amado, né? Ela viveu pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Serão desafios? Sim. Está lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu tenho Jesus diante dos desafios, como a nossa irmã, coloquei até a foto aqui, né? A noiva de Saulo de Tarso, Abigail, todos são desafios. E eu citei esses irmãos lá na frente e falei para vocês que nas cavernas do Monte Tauro, depois que Paulo de Tarso falou com o pai, ele foi, se recolheu lá no Monte Tauro, né? E quem aconselhou ele foi o espírito da Abigail, do Estevão. E ela aconselhava, e ele estava muito triste com a situação do pai, querendo abandonar o trabalho, e a Abigail aconselha, o trabalho, Paulo, nem começou, e já estás desanimado, ela fala. Aí ela deu a orientação, ama, trabalha, espera e perdoa. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltar contra ti, o coração fiel tem tesouros inesgotáveis. A alma laboriosa é fiel a Deus e confia. Esvazia-te dos pensamentos do mundo, renuncia aos velhos hábitos e caprichos. Quando esgotar a última gota dos enganos do mundo, Jesus encherá o teu espírito. Isso serve para o Paulo e serve para todos nós até hoje. Viver pela fé. Os desafios e os obstáculos são degraus quando a gente vive pela fé. A alma forte que já aprendeu o evangelho, ela diz ao Pai, entrego, confio, aceito e agradeço. E, de novo, eu coloco a frase de Emmanuel. A fé em Deus não vai tirar a gente das provas difíceis,
mas vai dar força para a gente passar por ela de forma muito mais rápida e tranquila. E era essa a nossa lição de fé desta noite. Continuaremos a semana passada e na outra, tentando colocar em 3 segundas-feiras tudo que o Evangelho nos traz sobre a fé. Que assim seja, graças a Deus e boa noite.